10 animais perigosos dos quais você deve fugir. O mundo é habitado por milhões de espécies de animais. Enquanto alguns são completamente inofensivos, vivendo de forma pacífica, outros podem ser extremamente perigosos e, em alguns casos, muito agressivos. Hoje vamos explorar 10 dos animais mais perigosos que você definitivamente deveria evitar. Fique alerta e mantenha distância do primeiro da lista, pois a quantidade de fatalidades causadas por esse animal é verdadeiramente aterrorizante. Tubarões. Número 10. Tubarões. Embora você não possa exatamente correr de um tubarão, nadar rápido pode ser uma opção. Não estamos falando de uma espécie específica, mas de toda a família dos tubarões. Filmes e a mídia frequentemente retratam os tubarões como predadores implacáveis que devoram tudo pelo caminho, mas essa imagem é bastante exagerada. A verdade é que muitas espécies de tubarões não representam ameaça para os humanos, com algumas exceções, como o tubarão-tigre. Anualmente, ocorrem cerca de 75 ataques de tubarões, a maioria causada por engano, já que surfistas podem ser confundidos com focas. No entanto, apenas 10 desses ataques resultam em morte. Dito isso, é importante lembrar que tubarões, especialmente o grande tubarão branco, o tubarão-touro e o tubarão-tigre, são predadores extremamente poderosos e devem ser respeitados. Porém, mais de 2/3 das espécies de tubarões não consideram os humanos como presa. Agora, fica a seu critério descobrir quais são as exceções. Portanto, se você tem medo de tubarões, saiba que eles não são monstros que matam milhares de pessoas por ano, como muitas vezes se pensa. No entanto, isso não significa que você deva tentar acariciá-los. Formigas. Número 9. Formigas. Pode parecer surpreendente pensar que formigas são mais perigosas do que tubarões, mas a realidade é que elas são. De fato, formigas são responsáveis por cerca de 3 vezes mais mortes do que tubarões, com as formigas causando em torno de 30 fatalidades por ano, enquanto os tubarões causam cerca de 10. Uma espécie que merece destaque é a formiga bulldog. Essa variedade vermelha e agressiva é uma das maiores e mais ferozes do planeta. Com suas grandes mandíbulas e picadas venenosas, elas podem causar uma dor intensa em humanos, considerada uma das piores picadas de insetos, com efeitos que podem durar vários dias. Essas formigas são tão agressivas que, se uma for cortada ao meio, a cabeça e a cauda continuarão a lutar entre si. Isso realmente dá um novo sentido à expressão "eu lutaria até comigo mesmo". Outra espécie notável é a formiga-bala, encontrada na América do Sul. Ela é famosa por ter uma das picadas mais dolorosas que se conhece, e também é chamada de formiga das 24 horas porque a dor causada por sua picada pode durar até um dia inteiro. Algumas pessoas até comparam a dor da picada ao impacto de um tiro, o que explica seu nome. Número 8. Abelhas e vespas. Você não deveria se aproximar delas. Vespa japonesa. Número 7. Na verdade, abelhas e vespas deveriam estar em uma posição mais alta na lista dos animais mais perigosos do mundo. O problema é que ninguém monitora ativamente as fatalidades causadas por elas. Somente nos Estados Unidos, cerca de 50 pessoas morrem anualmente devido a ataques de abelhas e vespas. Se considerarmos o mundo todo, esse número pode facilmente chegar a 500. Um bom exemplo é a vespa gigante japonesa. Anualmente, até 40 mortes são registradas por causa das picadas dessas vespas. O veneno delas pode provocar uma reação alérgica severa e dissolver tecidos em um curto espaço de tempo. Várias picadas de um grupo de vespas podem levar a uma morte extremamente dolorosa. As vespas japonesas são incrivelmente agressivas e destemidas. Uma única vespa pode eliminar 40 abelhas sozinha. Mas, adivinhe, essas criaturas raramente agem sozinhas. Cada colônia de vespas japonesas pode ter até 700 membros, e elas devoram larvas de abelhas em grandes quantidades. Isso mesmo, esses insetos comem abelhas como se fossem café da manhã. Número 7. Veados. Pode parecer estranho, mas acredite em mim, os veados são, na verdade, criaturas bem perigosas. Talvez isso te surpreenda, mas a média mundial anual de mortes relacionadas a veados é de pelo menos 300 pessoas. Difícil imaginar o Bambi do mesmo jeito depois de saber disso, não é?
Mas como esses animais normalmente dóceis e adoráveis causam tantas mortes? Bem, os veados têm chifres, e embora você possa pensar que isso seria a principal causa das fatalidades humanas, está enganado. Sim, houve casos de pessoas sendo fatalmente empaladas por chifres de veados, mas esses incidentes são bastante raros. Um dos mais recentes foi o caso de um homem no Arkansas que, em outubro deste ano, foi perfurado até a morte por um veado que ele havia atirado e achava que já estava morto. No entanto, a grande maioria das fatalidades relacionadas a veados acontece quando eles cruzam estradas, especialmente ao amanhecer ou anoitecer. Combine isso com um motorista sonolento e você tem uma receita para o desastre. Nos Estados Unidos, mais de 150 pessoas morrem todos os anos ao colidirem com veados na estrada. Isso faz um pouco mais de sentido. Assim como os veados, os elefantes talvez não sejam os primeiros animais que você consideraria perigosos para os humanos, já que geralmente são vistos como criaturas enormes e dóceis. Quando pensamos em elefantes, é comum imaginá-los como seres gentis, inteligentes e majestosos, com uma memória incrível. Porém, o fato de serem tão grandes e inteligentes também os torna mais perigosos do que podemos imaginar. Elefantes podem atacar se estiverem feridos, ameaçados ou até mesmo se estiverem de mau humor. Por serem tão imensos, se um elefante decidir atacar, as chances de sobrevivência são mínimas. Durante a pesquisa para este vídeo, fiquei surpreso ao descobrir que mais de 500 pessoas morrem todos os anos em ataques de elefantes enfurecidos. A maioria desses incidentes envolve elefantes machos que foram expulsos do rebanho, o que os deixa completamente descontrolados. Ou, como no caso das mães superprotetoras, que fazem de tudo para proteger seus filhotes. Número 5. Hipopótamos. O hipopótamo é amplamente considerado um dos animais mais perigosos do mundo, e os habitantes locais na África afirmam que esses gigantes matam mais pessoas do que crocodilos, leões, elefantes e guepardos juntos. Sendo o terceiro maior mamífero terrestre, superado apenas pelo elefante e pelo rinoceronte, os hipopótamos têm parentesco mais próximo com as baleias, de quem se separaram há cerca de 55 milhões de anos. Eles são semiaquáticos, vivendo em rios, lagos e manguezais, onde passam o dia submersos na lama e saem ao anoitecer para pastar, consumindo mais de 45 quilos de vegetação diariamente. E eles têm a força suficiente para matar um crocodilo com facilidade. Surpreso? Embora não existam fontes confiáveis para confirmar esse rumor, há muitas evidências sugerindo que pelo menos 500 mortes por ano estão relacionadas a ataques de hipopótamos. Número 4. Crocodilos. Esses animais pré-históricos têm sobrevivido por dezenas de milhares de anos, com ancestrais que existiam antes mesmo dos dinossauros. Os crocodilos são, sem dúvida, alguns dos animais mais perigosos do mundo. Com um nome que remete a uma verdadeira máquina de matar, eles possuem mandíbulas poderosas, velocidade impressionante e um corpo resistente, capaz de suportar quase tudo, exceto os hipopótamos. Mas por que os hipopótamos estão classificados acima dos crocodilos? Infelizmente, as espécies maiores de crocodilos não hesitam em considerar os humanos como presas. A razão pela qual os crocodilos não matam mais pessoas provavelmente é que estamos cientes dos perigos e tentamos manter distância o máximo possível. O número de mortes atribuídas aos crocodilos é de cerca de 1.000 por ano, mas pode ser ainda maior, considerando que a maioria desses animais vive em países em desenvolvimento, com baixa população e falta de registros oficiais. Número 3. Cães. Mais uma vez, temos uma entrada inesperada na nossa lista dos animais mais perigosos do mundo, mas o melhor amigo do homem também pode ser seu pior inimigo. Você acreditaria se eu dissesse que os cães causam mais fatalidades anualmente do que todas as outras espécies que mencionamos até agora? Pois é, isso é verdade. As fatalidades relacionadas a cães chegam a impressionantes 24.000 por ano. Não é que os cães ataquem pessoas diretamente com frequência, embora algumas raças possam realmente fazê-lo. A maioria das fatalidades registradas é causada pela raiva, uma doença transmitida para os humanos quando um cão infectado morde uma pessoa. A raiva é extremamente fatal e, apesar da existência de vacinas, muitas mortes ainda ocorrem porque os sintomas podem permanecer adormecidos por anos antes de se manifestarem, e quando isso acontece, geralmente é tarde demais, levando à morte. Número 2.
Centopeias. Com uma aparência que mais lembra criaturas de outro planeta do que seres nativos da Terra, as centopeias são realmente aterrorizantes. Estima-se que existam cerca de 8.000 espécies de centopeias em todo o mundo, mas apenas 3.000 delas foram completamente descritas. Mesmo assim, o medo que essas criaturas provocam frequentemente é suficiente para causar pânico, e com razão. Embora as picadas de centopeias raramente sejam fatais, elas são extremamente dolorosas. Algumas foram comparadas a tiros. No entanto, isso não deveria ser suficiente para fazer um homem adulto correr, certo? Bem, as centopeias modernas podem não ser motivo para uma corrida desesperada, mas elas têm um ancestral que definitivamente faria você sair correndo. Arthropleura era uma milípede de 2,6 metros de comprimento do período Carbonífero. Apesar de ser herbívora, alimentando-se de matéria vegetal morta como as milípedes atuais, ela ainda possui um grande fator de medo. Só porque não tentaria te comer não impede que seja assustadora enquanto se move. Pistas fósseis mostram que o Arthropleura podia se mover e manobrar rapidamente, ondulando suas centenas de pernas em um ritmo que causaria náusea e desconforto a qualquer um que a visse. Eu deixei o melhor para o final, mas antes, tenho um desafio rápido que leva apenas 5 segundos. Se você puder deixar um like e se inscrever nos próximos 5 segundos, você ganhará 10 anos de sorte incrível. Apenas tente, realmente funciona. Número 1. Cobras. Tinha que ser cobras. Cobras venenosas e anacondas são sem dúvida alguns dos animais mais perigosos do mundo, como demonstrado pelo número anual de mortes causadas por picadas de cobras. As estimativas atuais indicam cerca de 50.000 mortes por ano, mas esse número pode ser ainda maior, já que muitas das cobras mais perigosas habitam países em desenvolvimento, onde a população é baixa e há uma escassez de cuidados médicos e registros oficiais. Vale ressaltar que o número de mortes causadas por cobras não é restrito a uma espécie específica, mas sim distribuído entre todas as espécies de cobras. Existem muitas cobras que podem ser letais para os humanos, assim como há várias que são inofensivas. Qual animal perigoso você definitivamente evitaria? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Se você deseja assistir a mais vídeos sobre animais perigosos e os riscos que eles representam, clique em qualquer um dos vídeos exibidos na tela. Como sempre, agradecemos por assistir e esperamos que você tenha um ótimo dia. Até a próxima!